Olá, meus amigos, minhas amigas do Grupo Gotas de Luz. É uma alegria estar hoje aqui em vídeo com vocês, mas eu gostaria mesmo era de estar presente lá no grupo, com os abraços, com os olhares e com todo carinho que a gente sempre recebe, né, quando vai lá. Mas, enquanto perdurar esses momentos, né, que nós precisamos nos cuidar familiarmente, socialmente, nós vamos aqui, pelo menos através da eletrônica, mantendo esse contato, mantendo os estudos, mantendo os nossos corações mais aquecidos. Então a gente agradece desde já pelo convite, agradece ao Brasil e à Vanessa por ter nos contatado, né, e pedido que nós fizéssemos essa gravação. Estou aqui à noite em casa, os meninos já foram dormir, a esposa também, e é um momento ótimo porque fizemos uma prece e sentimos a influência de Deus através dos Espíritos amigos, nos intuindo para que possamos fazer um trabalho que nos aproxime, um trabalho que nos console. Então o agradecimento fica prévio, tá bom? E o tema que nós vamos conversar hoje foi um tema que foi proposto por mim, foi sugerido por mim mesmo. E esse tema está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título do capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. E ficamos curiosos, né, para saber, né, poxa, que palavra é essa, Mamon? Né? Nós nunca tínhamos visto as referências do Evangelho, principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, mas não tínhamos pensado, né? Achei que era uma divindade, que era uma representação de algum, sei lá, deus pagão, mas encontramos, né, referências aí na internet, lá na Wikipédia, que a palavra Mamon não representa uma divindade pagã, nem nada. A palavra Mamon é derivada de uma palavra hebraica, né, que tem o nome, Mamon, que significa dinheiro. Então, no capítulo, né, num sentido bem geral, nós poderíamos dizer assim que não podemos estar a serviço do dinheiro, né, e ao mesmo tempo querer estar a serviço de Deus. Porque haveria aí uma incompatibilidade. E buscando ampliar um pouquinho esse conceito, nós podemos ter que o dinheiro é a representação da materialidade e Deus, obviamente, né, sendo o nosso Criador, a representação da conexão com o nosso Criador, né, da nossa espiritualidade maior. Então nós temos que, no capítulo, né, no título, não está falando ali que o dinheiro é incompatível com Deus, até porque nós já aprendemos em doutrina espírita que a matéria é um elemento extremamente importante para o aprendizado do espírito. Nesse sentido, a matéria é para nós um instrumento de aprendizado. Aí podemos entender, né, essa colocação. Como é que eu poderia estar a serviço de um instrumento de aprendizado para mim? Como é que eu posso estar a serviço de algo que deveria estar a serviço do meu espírito para que eu pudesse evoluir? Então a questão essencial é essa. Parece simples, parece óbvio, né, que nós não estejamos a serviço de algo que deveria nos servir, mas nós temos reparado que no nosso momento evolutivo, né, na nossa condição evolutiva, nós temos feito exatamente isso. Estamos a serviço de algo que deveria nos servir, que deveria ser utilizado para nós crescermos espiritualmente. E nós temos referência a Mamon em duas passagens do Evangelho. A primeira no Evangelho de Mateus, que está no capítulo 6, versículo 19 a 24. Isso aqui é minha colinha, viu, gente? Está aqui do lado. Em Mateus, nós temos aquelas recomendações, ensinamentos de Jesus
porque estão ainda no Sermão da Montanha, né? E Jesus nos orienta para que nós não busquemos juntar, amealhar tesouros aqui na terra, onde as traças corroem e os ladrões roubam. Ele nos recomenda a juntar tesouros no céu. E nos dá uma dica de como fazer isso. Ele diz assim, que aonde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Então ele já dá uma dica extremamente importante, né, que nós vamos estudar um pouquinho mais detalhadamente, um pouquinho à frente do estudo, tá bom? Em Lucas, a lembrança da relação Deus e Mamon está no capítulo 16, no versículo 13, e essa recomendação ela acontece depois que Jesus nos ensina, por parábolas, aquela relação que nós temos de sermos os administradores daquilo que não constitui a nossa propriedade. Então vamos começar então com Lucas, depois a gente retorna lá com Mateus. Lá em Lucas, Jesus, né, por parábolas, ensina para nós que a nossa condição aqui na Terra é uma condição de administradores de bens que não são nossos. Por quê? Porque quem é o Criador é Deus. E Deus criou o Espírito e criou a matéria. Nós, espíritos, somos os seres inteligentes da criação. Tá? E a matéria é a instrumentação que o nosso Criador nos deu para nós evoluirmos enquanto espíritos. Porque essa aventura da vida do espírito, que ela é uma vida imortal, ela é uma vida infinita, embora ela tenha começo, né? Nós não somos eternos, porque nós tivemos começo, mas nós somos infinitos, porque nós não temos fim. Então essa caminhada evolutiva de nós espíritos, ela vai muito longe, né? E ela tem a misericórdia de Deus que nos dá meios para que nós possamos aprender. E isso se dá desde o momento da criação e isso vai continuar se dando infinitamente. Por óbvio que quando nós chegarmos na condição de espíritos puros, nós teremos uma ascendência maior sobre a matéria do que uma subordinação em relação à matéria. Hoje, na condição espiritual que nós temos, nós estamos ligados à matéria com o objetivo de evoluirmos. Então nós não podemos abrir mão da matéria e ela o tempo todo vai ser colocada para nós como um elemento de provocação, como um elemento de aprendizado maior. Tá? Quando chegarmos à condição de espíritos puros, talvez, né, porque nós vamos chegar lá, mas eu acredito que os espíritos puros eles têm uma ascendência maior sobre a matéria, maior poder de decisão em relação ao uso da matéria, porque usam para ensinar e nós utilizamos para aprender. Então, nessa passagem lá de Lucas, do mordomo infiel, Jesus nos ensina, sim, que estamos como administradores de uma coisa que não é nossa. E é fato. O elemento material nos foi emprestado para evoluir. Né? Tanto é que nós vestimos um corpo físico, um corpo denso, e temos que devolver esse corpo denso por ocasião do nosso desencarne. Então nem o nosso próprio corpo ele é uma propriedade nossa. Ele é uma propriedade de Deus. Então, da mesma forma que Deus nos empresta, Ele pode nos tirar. Mas é engraçado que, a partir do momento que nós começamos a utilizar do elemento material, nós achamos que ele é nosso. E que todas as conquistas no campo material podem ser dispensadas, desperdiçadas por nós. E é isso que lá no Evangelho de Lucas, Jesus vem nos orientar, né? Lá em Lucas 16, Jesus vem nos orientar que as coisas não são bem assim,
que esse empréstimo sempre vai ter um dia que ele vai ser pedido contas, não é? Então nós precisamos fazer investimentos com o empréstimo que nos é dado. Quando a gente fala de investimento, o que a gente lembra? Lembra lá da parábola dos talentos, em que confiou talentos para diversos, o administrador, que é uma parábola, ele confere uma série de talentos que, na verdade, são grandes porções de prata ou de ouro a várias pessoas. Para uns, ele oferta um maior número de talentos e para outros, ele oferece um número menor até chegar em uma determinada pessoa que recebe um só talento. E na parábola, depois de voltar de uma viagem, aquele que tinha emprestado fala assim, bom, agora eu quero, já que eu emprestei, eu quero ver que essas pessoas prestem contas. E chegou para aquele que tinha recebido mais talentos e aquela pessoa investiu os talentos e devolveu de forma dobrada. Depois buscou o que tinha recebido um pouco menos, mas aquele que tinha recebido um pouco menos, ele também investiu os talentos e devolveu de forma multiplicada. Até que chegou no último que tinha recebido um talento só. E esse, ao ser chamado às contas, ele disse assim, olha, eu fiquei com medo, né? E enterrei o meu talento e está aqui devolvido o talento do jeitinho que eu recebi. E aquele senhor que tinha ofertado isso aí ficou muito chateado, porque quando ele emprestou, ele esperava receber com juros, né? E aquele moço enterrou e devolveu a mesma coisa. Então, o que foi feito? Aquele talento foi retirado daquele que não soube aplicar e foi entregue para aquele que soube aplicar. Agora vejamos bem, é uma parábola. Que tipo de relação, de ensino que Jesus veio trazer, não só através da parábola dos talentos, mas também através da parábola do Lucas 16, que é do mordomo infiel. Ele veio mostrar que quando nós recebemos, nós não temos a propriedade, nós não podemos dispor de maneira irresponsável daquilo que nós recebemos. Nós precisamos direcionar de maneira positiva tudo aquilo que nós vamos receber. Então, qual que é melhor? Que tipo de investimento, quando a gente está falando de Deus, que tipo de investimento Deus espera que nós façamos, né? Qual tipo de investimento? Acredito eu que Deus não queira o elemento material, porque já é dele. Então, nós só podemos fazer investimentos em nível espiritual. E o investimento em nível espiritual desejável, que está lá na parábola do mordomo infiel, é que nós busquemos pessoas que também são devedoras, que também receberam investimentos, e busquemos auxiliá-las para que elas utilizem bem dos seus investimentos, para que elas diminuam as suas dores, para que elas recobrem a sua consciência e que possam se tornar ativas no bem, ativas na cura. Então a recomendação é que nós procuremos outros devedores, e lá chegando verifiquemos com os talentos que nós temos, que é o tempo, que é a disponibilidade, que é o nosso corpo físico, são os recursos financeiros, enfim, tudo aquilo que nos foi concedido por Deus, que nós possamos encontrar essas pessoas e utilizar desses talentos para poder minimizar as suas dores. Vejamos bem, quando nós abusamos da lei divina, quando nós abusamos do nosso talento, nós sofremos pela lei de causa e efeito, não é verdade? E se nós sofremos pela lei de causa e efeito, por certo que nós vamos colher, em termos de aprendizado doloroso, aquilo que nós, evidentemente, não utilizamos bem. Então, se eu tenho uma pessoa que está lá na cama do hospital, às vezes eu não sou médico, não tem como proporcionar a cura. Mas tem alguém lá no hospital que eu vou lá, a pessoa está lá doente e ir sozinha. Talvez eu não possa ajudar na cura, mas talvez eu vá lá e faça companhia para ela durante alguns minutos.
Então, de uma certa forma, eu estou minimizando as dores, minimizando as dívidas daquela pessoa que estava sozinha e doente. Então, a metodologia divina em relação à matéria se dá sempre em investimentos no bem. Então, todos nós que recebemos qualquer tipo, em qualquer nível de investimento, nós temos a obrigação, isso é uma obrigação, o dever de devolver essas concessões auxiliando outros espíritos num grande sistema de amparo recíproco. Aqueles que já aprenderam a sistemática e já começam a se doar no bem, já começam a operacionalizar dentro do princípio da caridade, eles conseguem receber de Deus maiores talentos. Mas, Ronaldo, então quer dizer que essas pessoas que ajudam então vão chegar na próxima reencarnação, vão ser ricas? Não, necessariamente, pode até acontecer, mas é muito mais comum que as pessoas que já aprenderam a utilizar dos bens que são recebidos conseguirem produzir muito mais utilizando muito menos. Então não é raro nós encontrarmos espíritos notáveis que buscam, até na ausência da questão material, como um elemento para amparar mais ainda. Então nós vamos ver aqueles espíritos conhecidos nossos, né, de pouco tempo atrás, a irmã Dulce, lá na Bahia, né, aquela freirinha que agora a Igreja Católica até beatificou, santificou, né? A irmã Dulce pequenininha, né? Foi lá, abriu mão dos elementos materiais, foi se tornar freira, né? Um espírito notável. Então não precisava de grandes elementos materiais para produzir espiritualmente muita coisa. Tá? O próprio Chico Xavier, nosso querido Chico, né, ele abriu mão, né, de muitas coisas que ele poderia ter do ponto de vista material pelo amor, pela caridade e pelo compromisso que tinha. Mas são espíritos notáveis. Né? Então estamos em grande aprendizado. Porque quando nós vemos, mas o Chico tinha Emmanuel do lado dele. Olha, é um talento, é um investimento de talento. Né? Ele é cercado de espíritos amorosos, são os talentos que ele foi investindo, né? E conseguiu o mérito espiritual de poder encontrar esse amparo. Se nós queremos também a presença de espíritos nessa condição ao nosso lado, nós precisamos nos tornar ferramentas, né, instrumentos desses espíritos para que eles possam também, como grandiosos que são, investir através das nossas próprias mãos. Então, se hoje nós reclamamos que recebemos pouco, né, somos ingratos porque recebemos muito, mas mesmo assim nós achamos que ainda é pouco, talvez seja mais por uma questão nossa mesmo de não conseguir direcionar melhor aqueles recursos que nós já temos em nossas mãos. Tá? Então essa é a primeira questão que nós queríamos tratar e vamos passar para uma outra questão complementar, né, claro, que diz respeito ao que nós estamos ligando. Tá? Porque talvez seja a parte que mais me motivou a sugerir o tema, onde que está o nosso coração? Porque lá em Mateus capítulo 6, Jesus fala assim, olha, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E aí eu pergunto, onde que anda esse nosso coração? Porque nós fomos buscar lá no livro Ação e Reação, que é ditado, né, pelo Espírito André Luiz, uma fala do Espírito Silas, um instrutor, que está no capítulo 8, que ele vai falar sobre a questão do desejo central, que tem tudo a ver com o que Jesus falou do que diz respeito de onde estiver o vosso tesouro, aonde também estará o vosso coração. Já pararam para reparar que nós tomamos até fisicamente a conotação, a forma daquilo que nós buscamos? Quando uma pessoa, por exemplo, ela está viciada no álcool, nós já reparamos
que a pessoa com o tempo, ela começa a retratar aquilo que ela busca, o cheiro dela muda, a textura da pele muda, o olhar, o jeito de falar muda, exatamente por essa busca do álcool. Ela se torna aquilo que ela está buscando. A pessoa às vezes busca, não é, o elemento, a droga, e com pouco tempo nós já conseguimos perceber naquela pessoa que se tornou dependente as características daquilo que ela busca. Mas em outros elementos também, na questão do dinheiro, nós vamos ver que temos irmãos, irmãs, que a ganância e a vinculação ao dinheiro é tamanha que a forma de agir, a forma de se portar, né, os hábitos refletem essa busca. Então, nós nos conectamos naquilo que nós achamos que vale a pena conectar. E esse elemento básico que norteia essa busca, o Silas vai chamar lá de desejo central. Então, por mais, quando nós estamos vinculados a esse desejo central, por mais que nós busquemos outras questões, por mais que nós tenhamos interesses em outras questões, elas se tornam acessórias se nós não repensarmos profundamente a busca principal que nós estamos fazendo. Então, vejamos que isso vai dar para nós a conexão ou a desconexão em relação aos outros elementos. E vamos lembrar lá no livro Pensamento e Vida, que o Espírito Emmanuel, ele nos lembra que a nossa mente pode ser comparada a um espelho da vida, e esse espelho, né, ele tem uma amplitude, que ele vai chamar assim, que é o campo da consciência desperta. Quanto mais nós crescemos espiritualmente, maior nós vamos ter o campo da nossa consciência desperta, a nossa consciência mais iluminada. Então nós teremos, vamos dizer assim, um livre-arbítrio com mais positividade, com mais assertividade. É o que nós estamos buscando. A questão principal que nós ficamos pensando aqui, né, quando a gente vai falar dessa questão da consciência desperta, é que o que nós queremos refletir? Nós queremos refletir as questões do mundo ou nós queremos refletir as questões divinas? Quando nós buscamos a informação espírita, nós queremos refletir o quê? E a resposta a essa pergunta é muito importante, porque se nós respondermos que estamos buscando a religiosidade, que é religião, ou seja, ligar novamente a Deus, nós estaremos fazendo uma escolha. Não, peraí, eu quero refletir Deus. Ok? Então o meu desejo central, ele precisa ser norteado, regulado pela minha vontade, que é a minha razão dirigindo, coordenando todos os departamentos da mente, coordenando a inteligência, coordenando a memória, coordenando o desejo, coordenando, vamos dizer assim, os investimentos da alma. Enfim, nós estaremos colocando a nossa vontade na gerência e direcionando todas as nossas forças para fazer essa ligação com o Criador. Mas, quando nós encarnamos, parece que essas premissas, que são bem claras para nós quando nós vamos reencarnar, parece que elas ficam um pouquinho esquecidas. Estranho, né? Então, nós passamos a utilizar das nossas potencialidades, passamos a voltar o espelho da nossa mente, não para refletir o Criador, né, trazendo uma ponte entre Criador e a Terra. Nós passamos a utilizar a nossa mente voltando para os interesses materiais, que são instrumentais, que são temporários. É óbvio, né, que se eu sei que a minha alavanca espiritual está no bom uso da matéria, eu não vou abrir mão da matéria a pretexto de ficar conectado com o Criador. Porque o próprio Espírito Emmanuel, quando vai falar, né, de dever, né, de auxílio, ele diz que não é para a gente fugir do mundo, pelo contrário, nós estamos no mundo e devemos ficar no mundo, mas com a firme disposição de ajudá-lo.
Então, nossa tarefa aqui na Terra é uma tarefa de amparo, é uma tarefa de uso da matéria para alcançar a espiritualidade, e não de uso da matéria pelo uso da matéria em si. Então, não estamos fazendo aqui um convite para a alienação, não estamos fazendo um convite para o conformismo em relação às mazelas que existem aqui na Terra. Se existe uma desigualdade grande, e essa desigualdade tem causado fome, miséria, pobreza, então precisamos lidar com a questão da desigualdade. É justo, é uma causa muito boa e muito lícita. Se nós temos dificuldade de lidar com o nosso irmão, porque ele veio numa condição feminina, porque ele veio numa condição masculina, porque ele veio com uma característica de etnia diferente da gente, então nós precisamos sim esclarecer, amadurecer esses pensamentos, lembrando que nós somos espíritos e na condição de espíritos nós podemos vir em qualquer situação. Então a doutrina espírita certamente nos convida a ações positivas no bem, auxiliando, na medida do possível, dentro do campo da materialidade. Tá? Por outro lado, nos convida também a lembrar que tudo isso é transitório, que tudo isso é educativo, que se Deus permitiu que houvesse, vamos dizer assim, essas diferenças e que elas fossem paulatinamente diminuindo à medida que nós crescêssemos espiritualmente, foi porque entendeu que nós temos a responsabilidade de lidar com as nossas criações e que ao lidar com essas criações, ainda que sejam ruins, nós vamos aprendendo aos poucos a crescer espiritualmente, utilizar a ideia que se tem do Evangelho do escândalo necessário. É uma situação, não é uma situação legal, tá? É uma situação de escândalo. Alguém passando fome, por exemplo, é uma situação de grande escândalo e de grande vergonha social. Tá? Mas esse escândalo, ele é necessário para dar a todos nós oportunidade de aprendizado, desde aquele que está passando pela prova, nesse caso a fome, como aquele que não está passando a fome, mas tem a possibilidade de minimizar essa dor alheia. Tá? Mas não precisamos com isso nos confundir. Nós temos na atualidade pessoas que acham que nós possamos dispor da vida do outro, praticar violência, a pretexto de fazer cumprir a lei divina. Quantas vezes nós já usamos as palavras de Jesus para poder ferir, para poder prejudicar outras pessoas? Então, devemos meditar bastante sobre os objetivos da nossa reencarnação. Nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, tudo passa. Esse hoje que está oprimindo, amanhã ele vai ser oprimido pela lei de causa e efeito e vai aprender a dor de ser oprimido. Então, se receber novamente a oportunidade de poder, vai, de futuro, exercer com mais temperança. Então, aqueles hoje que não despertaram ainda para essa realidade espiritual, ainda que esteja numa posição de riqueza, ainda que esteja numa posição de destaque, fatalmente, perante a própria consciência, perante a lei de causa e efeito, vão ser convidados, através de mecanismos de correção, a modificarem o tônus mental. E aí, não devemos pensar em outras pessoas, devemos pensar em nós mesmos. Como é que está a nossa conduta em relação à matéria? Será que eu entendo que o dinheiro que eu recebi não foi uma concessão de Deus, mas sim um mérito absolutamente pessoal? Será que funciona assim? Aquela pessoa que recebeu, que está numa condição de miséria, vai ter que ficar naquela condição porque é a prova dela? Então vamos pensar sobre isso, porque o que nós temos atualmente são pessoas confundindo as coisas. Quantas vezes eu vejo pessoas utilizando a própria doutrina espírita ou do cristianismo para justificar as suas teses materialistas? Quantas pessoas entendem que o problema do mundo, o problema do nosso país, o problema do mundo é o outro. O problema é o líder A, B ou C.
né? E acham que as suas teses para melhorar devem prevalecer em relação à tese do outro. Esse tipo de comportamento é um comportamento materialista. Por mais que a pessoa pense assim para cuidar da pobreza e etc., quando nós pensamos em oprimir o nosso semelhante, quando nós pensamos em impor as nossas ideias, o que nós estamos fazendo é agir em contrário aos princípios, porque Deus não oprime ninguém, né? Onde nós já vimos a ideia de que Deus impõe castigos, a ideia que Deus vai controlar a vida de alguém, não. Deus nos deu livre-arbítrio. E para quem fala que Deus castiga, vamos buscar informações melhores, porque pelo que nos ensinaram, Deus é amor. E o amor de Deus é infinito. Pediu para Jesus nos ensinar o não julgueis, porque Deus não julga ninguém. Quem julga é a nossa própria consciência. Então Deus nos deu referencial, mas Ele próprio não julga, porque Deus é perdão. Deus é amor e amor infinito, a nosso ver, né, se o amor divino, ele é o único de fato completamente incondicional, né, não depende nem da nossa atitude. Né? Então, quando nós falamos da nossa relação com Deus, não tem a ver da relação de Deus para conosco, porque Deus provê incessantemente e amorosamente, mas tem a ver da minha capacidade de me conectar com Deus. E aí, se está colocado no Evangelho que é impossível refletir Deus e Mamon, né, ou servir a Deus e Mamon, a materialidade ao mesmo tempo, é algo que eu tenho que pensar. Que tipo de reflexo que eu tenho feito? Né? Realmente eu tenho ligado à questão do Criador? Eu tenho sido uma ponte? Meditamos sobre uma fala do Espírito Emmanuel acerca da cruz. Ele diz assim que Jesus, quando foi crucificado, ele ficou fazendo ainda o elo entre Deus e nós. Porque nós, quando olhávamos para cima, víamos Jesus e víamos atrás de Jesus o céu. Mas os pés de Jesus não estavam tocando a terra, embora estivessem mais próximos de nós. Então Jesus sempre, inclusive na crucificação, ele continuou sendo o intermediário do Criador para conosco. E nós? Né? Temos buscado ser essa ponte? Ou ainda estamos nessa ideia de que o esforço exterior, essas pequenas lutas, né, do dia a dia, são realmente eficazes no que diz respeito a trazer o bem para a terra? Quantas pessoas falando de violência, né, a pretexto de fazer o bem? Quantas guerras já foram traçadas? Quantas pessoas já foram queimadas a pretexto de que isso seria bom, uma imposição ideológica, uma imposição de crença? Tenhamos cuidado. Estamos num momento crucial da evolução planetária. O convite que nós temos recebido diariamente é que sejamos ponte entre Deus e a Terra, mesmo sabendo que nós somos instrumentos imperfeitos, que ainda temos muita ligação com as questões terrenas. Então, não vamos dar à materialidade mais do que a materialidade precisa. O próprio Mestre já tinha lembrado a nós para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então utilizemos as questões de César, as questões da materialidade, como instrumentos para que nós possamos chegar às questões divinas e nunca o contrário. Não falemos que a nossa religião, a doutrina espírita, é instrumento de algum dos mecanismos políticos que a gente prefere, porque senão nós estaremos subordinando aquilo que nos liga a Deus a uma questão meramente material. Podemos pensar no que quisermos, temos liberdade de agir e pensar da forma que achamos melhor, mas não esqueçamos, não sejamos tão materialistas a ponto de pegar esse tesouro que nós temos na mão, que é a doutrina espírita,
né, que é o cristianismo redivivo, e macularmos esse cristianismo igual nós fizemos no passado, como se ele fosse um justificador de teses terrenas. Busquemos dar valor aos elementos materiais, mas nunca coloquemos a nossa ligação com Deus acima deles. Lembrando que se nós queremos nos ligar a Deus, nós precisamos lembrar do primeiro mandamento, né, que foi tão bem lembrado para nós por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a nós mesmos, de maneira que essa segunda parte é justamente a forma que nós vamos manifestar esse grande amor que estamos desenvolvendo pelo nosso Criador. Façamos o bem, façamos a caridade, sejamos tolerantes, né, para com o pensamento alheio, sejamos respeitosos para a nossa religião, né, que ela, como religião, possa ser instrumento, sim, mas instrumento de nos conectar com Deus e não instrumento de oprimir o próximo, né, ou um elemento de nos separar, de nos dividir. Nunca permitamos isso. Então nós vamos interromper por aqui, agradecendo muito essa oportunidade, e se Deus quiser, vamos continuar estudando, vamos continuar buscando e trazendo da melhor maneira possível. Um abraço e um beijo grande para todos.